Vamos falar um pouquinho então do PIB 2020 aqui no Brasil. Saiu o PIB hoje, 4,1%. Chegaram a falar lá no iniciozinho do combate à Covid-19 numa queda de 10 pontos, de 9 pontos. A última que eu estava olhando essa semana, 4,4%. Então, diante do que se apresentava, né, como um espetáculo de horrores, ficou até que razoável, 4,1%. Silvio Navarro depois vai fazer uma comparação entre a queda do PIB aqui no Brasil com outros países. A questão toda, se a gente for olhar os números, né, divididos ali por setores, a gente vai entender que houve um combate desequilibrado, na minha opinião, contra a Covid-19. A gente poderia ter adotado lá o isolamento vertical, como eu tenho falado já há um ano, estou me tornando repetitivo aqui, né, mas fechamos tudo e atingimos em cheio, né, o setor. Um dos subsetores do setor de serviços, restaurantes, academias e hotéis, que tiveram a maior queda, 12,1%. Consumo das famílias, 5,5%. Então, o setor de serviços foi atingido em cheio por medidas desequilibradas. Poderíamos ter adotado lá atrás o isolamento vertical, né, com as medidas de distanciamento, com cuidados com higiene, o uso da máscara, né, que falava, a gente falava lá no início, né, do problema com a chegada do coronavírus ao Brasil, mas e o uso da máscara? Não, só para os médicos. Então, poderíamos ter tido lá um outro tipo de combate no início, e eu sempre falo também que se você tem uma taxa de pobreza maior, você tem uma expectativa de vida menor. Então, muita gente vai morrer por conta desse combate, na minha opinião, desequilibrado. Dúvida. O mundo inteiro, né, essa recessão foi mundial e não acho que seja por causa do lockdown, acho que é por causa da pandemia, não havia outra coisa a se fazer, né, principalmente no primeiro momento, na primeira onda, a gente não sabia contra o que estava lutando, então todos os países do mundo adotaram medidas de restrição em maior ou menor grau. É justo dizer que o Brasil adotou medidas de restrição muito mais suaves e muito mais flexíveis, né, do que outros países da Europa, por exemplo, e agora a gente está vendo de novo, está vivendo pela primeira vez o pior momento da pandemia com o colapso do sistema de saúde. Mas eu acho importante apontar para outra coisa. Isso que o Lacombe citou é verdade, né? Houve uma projeção de que o PIB poderia cair até 9%, caiu menos do que o esperado. 4,1%, as projeções do mercado financeiro estavam por volta de 4,37%. Isso foi em função principalmente de políticas públicas corretas, adotadas pelo governo federal, pelo Congresso, pelos estados. Então, a gente tem principalmente auxílio emergencial, programa de redução de salário de jornada, que diminuiu um pouco o desemprego, que já é alto, mas poderia ter sido ainda pior. Aí tem nessa conta também repasse para estados e municípios, transferência para estados e municípios. Então, ações de combate à pandemia que se mostraram efetivas, lógico, ao custo de um grande aumento da dívida pública, que gira hoje em torno de 90% do PIB. Só queria chamar a atenção para mais um dado, um estudo da FGV mostra que essa década, né, 2020 a gente tem que pensar, foi o ano que fechou a década, foi a pior década em 30 anos, né, com crescimento médio de 2011 a 2020 de apenas 0,3%. Então, a pior década antes dessa havia sido aquela que se convencionou chamar de década perdida, a década de 80. A gente conseguiu ficar ainda pior do que a década de 80 e muito por conta das recessões também de 2015 e 2016 ainda no governo do PT. Daqui eu consigo ver o céu, ele ainda está azul. Porque você fez elogio só ao governo federal, não mudou o tempo ainda. Não, governo federal e Congresso Nacional. Muitas dessas medidas, por exemplo, o auxílio emergencial proposto pelo governo federal começou em 200, foi aumentado para R$600, mas essas políticas rolagem foram de dívida, efetivas. Perdão de dívida. Claro, isso tudo foi feito aqui no Brasil e no mundo inteiro. Essa é a receita para conter, essa receita anticíclica para conter um desastre como a pandemia. Agora, nesse comparativo é importante a gente lembrar de 2014. O melhor presidente do Banco Central do mundo. É importante a gente lembrar, eu não sou aqui o economista da bancada, o Rodrigo vai falar na sequência, mas é importante a gente lembrar de 2014 e 2015, se a gente fizer um comparativo, caía 3,3, caía 3,5, né? Eu ouvi agora há pouco, Lacombe, Amanda, Rodrigo, a entrevista do Adolfo Sachida numa emissora de rádio agora há pouco, e ele falava, olha, fizemos o que foi possível. E fato é que aqueles profetas do caos, né, sejam na própria imprensa, vamos falar a verdade, aquilo tudo não se confirmou. O PIB cai 4,1%, mas veja bem, na Espanha foi 11% de queda, Reino Unido 10%, Alemanha, Japão 5%, ou seja, o cenário aqui ele não é tão trágico quanto se pintou, né? Porém,
A gente tem que olhar para frente a partir de agora, né? E o que a gente vislumbra? A gente vislumbra que daqui a 40 minutos, por exemplo, o Estado de São Paulo vai decretar um novo lockdown, fase vermelha, tentam fazer alguma mágica, né? Colocar rótulos diferentes, não é toque de recolher, é toque de restrição. Fato é que o maior estado da federação, que pulsa 24 horas por dia, o coração financeiro do país, vai fechar as portas. E isso terá um efeito inevitável no emprego, na renda das pessoas, para não falar na paciência das pessoas. E eu guardei um número, porque eu vim morar em São Paulo em abril de 2019 e fiquei muito impressionado, já conhecia São Paulo, vim minha vida inteira a São Paulo, mas morar aqui é completamente diferente. Eu estava muito entusiasmado, porque em 2020 a previsão para o crescimento do PIB do estado de São Paulo era 4,5%. Então, a gente vai ter uma pancada grande. Se for olhar os PIBs estaduais, também vai ser uma pancada grande. O lockdown vai produzir um caos econômico. Constantino, só escapou a China, né? Com PIB positivo, eu acho. Estranho, né? Olha, o número é ruim, é óbvio que é ruim, né? Mas dentro das expectativas foi bem melhor. Né? Foi bem melhor, inclusive, do que as estimativas mais recentes. E no quarto trimestre, o que importa mais, porque a gente está olhando na margem, já é um crescimento de 3,2%. O agronegócio, uma vez mais, foi o salvador da pátria, não tem dúvida, né? Serviços desabaram, né? Nós tivemos setores como venda de motos, automóveis e peças caindo quase 13%, né? É uma desgraça. Quando a gente lembra que já vem da praga petista, agora com a praga chinesa, né? É uma década perdida, o Brasil tem um dever de casa enorme à frente. Isso tudo é retrovisor, é passado, e a gente tem que olhar para frente. O governo fez o que podia com auxílio, com as políticas, inclusive, para reduzirem desemprego, né, para aliviarem as empresas e completar os salários para que não levasse a demissão de mais gente. Né? Tudo isso foi muito importante, mas medidas anticíclicas servem para conter a sangria. Né? E isso também gerou um aumento do endividamento do Estado e tudo mais. Então, estamos em fase pré-falimentar, né? Nós temos que tocar a agenda de reformas, isso é fundamental. Se o Brasil não fizer isso, vindo das pragas petista e chinesa, em uma década, né, 2 décadas, é desgraça. O próprio ministro alertou, né, o Paulo Guedes. É a Argentina ali na frente. Se não conter a sangria fiscal, o Brasil vai ladeira abaixo. Então, o que preocupa todo mundo que sabe fazer conta e está olhando para isso é como é que vão andar essas reformas aí no Congresso, né? A situação é periclitante, é caótica. Agora, dito tudo isso, é bom lembrar, né, que quem está fazendo alarde com essa queda do PIB, tentando culpar o governo federal, esquecendo que ela foi melhor que o resultado, que o esperado, o resultado, e que eram os mesmos que falavam fica em casa, economia, ficar para depois, aí realmente a gente sabe que está diante de politicagem barata. Eu quero mandar aqui meu abraço ao Paulo Somuti, né, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, que esteve com a gente aqui já algumas vezes e nos contou aí casos de suicídios, né, de donos de bares e restaurantes que não aguentaram a pressão, que viram seus negócios derreterem, né, que tiveram que demitir um mundo de gente. Então, aos lojistas, comerciantes, donos de restaurantes, de bares, de hotéis, queria mandar meu abraço especial ao Dalton Rangel, meu grande amigo, chefe de cozinha, que quando começou lá, né, o fecha tudo, tranca tudo, ele tinha aberto um restaurante não fazia nem um ano e teve que fechar esse restaurante com dívidas enormes, demitiu 42 pessoas, teve a coragem há poucos meses de abrir um novo restaurante aqui em São Paulo e já está enfrentando aí mais uma restrição, então força para todos. Em nome do Dalton Rangel, eu mando meu abraço a todos os empresários desses setores aí de bares, restaurantes, academias de ginástica, hotéis que estão sendo atingidos em cheio por isso tudo e todas as pessoas que perderam seus empregos, a sua renda e estão aí atiradas a uma condição de incerteza absoluta. Eu não sei se a gente... Ministro, Amanda, eu queria continuar fazendo uma pergunta sobre o auxílio emergencial. Eu sei que o senhor mudou de ministério recentemente, mas era o senhor que estava na linha de frente quando o auxílio emergencial foi garantido aí para esses 65 milhões de brasileiros. O senhor era ministro da Cidadania, a pasta responsável pelo projeto. O que eu quero perguntar é o seguinte, a gente não teve apagão em energia elétrica, nem em combustíveis, mas a gente teve agora 2 meses de apagão no auxílio emergencial, janeiro, fevereiro, né? Já se apontava que o cenário continuaria muito difícil
por causa da pandemia e da desaceleração econômica, o governo podia ter prorrogado o auxílio emergencial desde o ano passado. Isso foi discutido. O senhor acha que não foi um erro já não ter prorrogado desde o ano passado? E outra pergunta, o que o senhor pode nos adiantar sobre o que está sendo planejado para esse ano? São 4 parcelas mesmo de R$250. É possível que se estenda para além dos 4 meses inicialmente programados? Bom, primeiro a gente tem que relembrar, né, que o Brasil fez o maior programa, não apenas proporcional à sua população em termos de recursos. O Brasil fez o mais longo. Nenhum país do mundo fez um programa de auxílio emergencial, socorro especial, seja o nome que se der, que durasse 9 meses. Nenhum país do mundo. Me mostra um país do mundo, ou um país da América Latina, para facilitar a discussão, que tenha feito algo tão profundo, tão amplo e tão longo como foi feito no Brasil. Então, a experiência mundial, a maioria dos países ficou na fase dos 2 ou 3 meses. Uma boa parte dos países fez apenas 1 mês de auxílio para a sua população. Então, isso é uma coisa que a gente precisa relembrar. Nós tínhamos um cenário, ao final do ano, vocês vão lembrar, de plena recuperação do emprego. O CAGED vinha positivo, retomando a empregabilidade no Brasil ao longo do final do segundo semestre do ano passado, com a reposição, né, de um volume bastante significativo de empregos, e nós precisávamos também ver como é que a economia brasileira iria se organizar em janeiro e fevereiro. Né? E veja que essa nova cepa, que ela acabou recrudescendo em algumas regiões do país e que ela tem, né, uma maior contagiosidade, né, e graças a Deus não tem uma maior mortalidade, ela tem mais contagiosidade, ela também aparece no Brasil, né, vamos dizer assim, com mais intensidade, final de janeiro e início de fevereiro, quando é o problema mais grave lá em Manaus, né, onde ela se expressa, né, e depois ela se difunde por todo o nosso país. Então, nós ainda tínhamos também, é importante lembrar, mas um efeito residual, a parcela de dezembro, o recebimento dela, ela se estendeu, né, pelo mês de janeiro. Então, na verdade, nós vamos ter aí esse mês de fevereiro e, por toda a sinalização que está vindo do Congresso, nós vamos, muito provavelmente, ainda no mês de março, já ter as primeiras pessoas já atendidas por essa nova proposta, que está sendo ultimada num acordo entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, que hoje é muito mais cooperativo do que era no ano passado. Eu tenho certeza e confiança de que o Congresso Nacional não vai faltar e vai ajudar a que a população brasileira tenha esse colchão de proteção, claro que os mais vulneráveis, claro que focado naqueles que têm mais necessidade, até porque não existe nenhuma experiência na comunidade onde o Estado mantém recursos à sociedade o tempo todo. Isso não existe, né, em nenhum lugar do mundo. Então, é por isso que se reveste ainda de mais importância a fala de março do ano passado do presidente Jair Bolsonaro, defendendo o equilíbrio entre a proteção à vida e a proteção aos empregos. A gente não pode esquecer que teve um ministro da Saúde que dizia que as pessoas tinham que ficar em casa, que as pessoas não deviam ir ao hospital, né, até que tivesse sintomas evidentes, né? E, bom, a experiência mostrou que quanto mais precoce se inicia o combate à doença, menor o grau de hospitalização. Da mesma maneira, quanto mais amplo for a capacidade de atividade das cidades, e olha, nós não descobrimos 26 milhões de brasileiros invisíveis ao acaso. São os homens e mulheres, e lembrar também, foi o presidente Bolsonaro, o primeiro líder mundial, que alertou para as pessoas que trabalham de dia para levar comida de noite.
Quando ele foi lá em Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, apanhou e muito da mídia engajada. Mas o que ele foi fazer lá? Ele foi lá para tentar entender e compreender como é que as pessoas estavam vivendo, que necessidades elas tinham e como foi importante que isso aconteceu. Porque esses 26 milhões de brasileiros, eles são importantíssimos, porque são aqueles que nunca tiveram nenhum programa social do governo. Hoje eles estão todos bancarizados, eles estão todos georreferenciados, eles estão todos conhecidos a sua composição familiar, a sua atividade, e nós trabalhamos, para além do auxílio emergencial, por exemplo, com a preparação de um microcrédito digital produtivo, que está nesse momento sendo aperfeiçoado, refinado, por exemplo, pelo Ministério da Economia, nasceu lá no Ministério da Cidadania, a Caixa Federal vem trabalhando nisso, o Banco Central vem ajudando nisso, e que vai permitir, logo depois que encerre essa fase nova, né, esse segundo momento de auxílio emergencial, vai permitir, por exemplo, que os invisíveis tenham como retomar sua atividade econômica na plenitude. Então, o governo pensa em várias alternativas e tem resultados muito importantes para poder mostrar. Silvio.